Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos, salve Maria. Hoje não é um evangelho qualquer. Hoje nós iremos meditar este que é o Evangelho de Natal, o início da nossa salvação, o momento em que o Verbo de Deus desce do alto dos céus e se faz carne, se faz um conosco, do alto dos céus, como aliás diz o refrão do Aleluia da missa do dia, do alto dos céus, hoje uma grande luz desceu sobre a terra. É a luz de Deus que vem à terra, que se espalha por toda a terra, não é? E que na Epifania se dará a conhecer a todos os homens. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Hoje é Natal. E o dia de Natal é um dia, como nós sabemos, cheio de rutilâncias, cheio de cintilações, cheio de brilhos, todos especiais, né? Coruscações. Porquê? Porque é o momento mais importante do mundo. Quer dizer, nós podemos pensar, bom, mas Deus criou o mundo, isso foi o momento mais importante. Sim, o momento da criação foi importantíssimo, claro. Senão nós não estávamos aqui, não existia nada. Mas o momento em que se deu início à restauração, esse foi, digamos, o auge, a plenitude dos tempos, como nos fala São Paulo. E este Evangelho que tem, enfim, nós temos várias liturgias, vários pontos por onde pegar este Evangelho. Num deles, os anjos anunciam aos pastores glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Sim, paz na terra. A única paz que pode existir na terra é essa paz que vem da glória de Deus. E para vermos como isto é real e como essa paz é fecunda, como essa paz é autêntica, como essa paz não é uma paz meramente de enfeite. Eu vou pegar aqui uma pequena história para mostrar como a paz de Deus vindo à terra cessam as guerras. Este facto que eu vou narrar deu-se no ano de 1914, na noite de 24 para 25. Na noite de Natal de 1914, um soldado britânico, no meio da guerra das trincheiras, a Primeira Guerra Mundial, lutava contra os alemães. Ele depois escreverá uma carta a narrar o que aconteceu naquela noite. A carta é do dia 25 de dezembro de 1914. Diz assim: Querida mãe, estou a escrever esta carta nas trincheiras, junto a uma pequena fogueira e muita palha. No meio daquela situação toda de guerra. Acho que vi hoje um dos locais mais extraordinários que alguém pode ver. A mãe deve ter ficado perplexa. Mas como é que é possível, meu filho? Estou no meio da guerra, no meio do lodo, no meio da lama, no meio de sangue e de cadáveres. Como é que viste um dos locais mais extraordinários que alguém pode ver? Então agora vai dizer o porquê. São perto das 10 horas. Eu estava a espiar, claro, vigiava, por cima do parapeito, quando vi um alemão a agitar os braços. Claro, o inimigo está-se a aproximar. 2 saíram da trincheira e vieram na nossa direção. Ou seja, 2 alemães, 2 inimigos, saíram da trincheira e vão em direção aos ingleses. Nós estávamos prontos para disparar quando reparámos que eles não tinham armas. Um dos nossos homens foi ao encontro deles e, passados 2 minutos, a zona entre as 2 trincheiras, a chamada Terra de Ninguém, estava cheia de homens de ambos os lados, ingleses e alemães, a apertarem as mãos e a desejarem um bom Natal. Então vejam, caríssimos irmãos, no meio da guerra, uma das piores guerras que assolou a face da terra, na noite de Natal, os homens imbuídos do Espírito de Deus, do Espírito de paz, cessam a guerra, depõem as armas e vão ter uns com os outros a cantar. Noite feliz, Stille Nacht, ou como dizemos em português, noite feliz, noite de paz. Como é que é possível estarmos a combater? Vós credes no Filho de Deus, eu creio no Filho de Deus, Ele que é a paz, Ele que nos veio trazer a sua paz. Como é que nós estamos aqui a combater uns contra os outros? E a guerra, naquele período, cessou, como aliás ele diz aqui mais à frente. Durante o resto do dia, o dia de Natal, ninguém disparou um único tiro. E os soldados
foram passeando à vontade em cima do parapeito da trincheira, a transportar palha e lenha. Então vejam, caríssimos irmãos, como só o facto destes soldados, que eram inimigos uns dos outros, só o facto de eles se lembrarem que naquela noite era Natal e que na noite de Natal nasce aquilo que é a paz, aquele que veio trazer a ordem ao mundo, que veio mostrar a luz de Deus, que veio revelar a face do Pai. Como é que era possível eles estarem ali a combater e a matarem-se uns aos outros? Então, caríssimos irmãos, o Evangelho de hoje é propriamente isso. É o Evangelho do Dia da Paz. Nós sabemos que o Dia da Paz é o dia 1 de janeiro, sem dúvida, Dia da Paz. Mas o Dia da Paz ia ser o dia de Natal. Isto, enfim, é um pequeno parênteses. Mas é porque é no dia de Natal que nasce no mundo a paz. Nós só entendemos verdadeiramente o que é a paz sabendo o que é o dia de Natal e o que acontece no dia de Natal. Ora, e o que aconteceu no dia de Natal? Deus vem ao mundo. Muito bonito. Como é que é isso? Como é que Deus vem ao mundo? Já repararam nisso? Como é que Deus, que está lá no alto dos céus, Deus que é invisível, Deus que não tem corpo, porque Deus é omnipresente, está em todas as partes, é um Espírito invisível, que está em todas as partes, omnisciente, omnipresente, Deus que está tão longe de nós, como é que é possível que esse Deus venha até nós? Porque Deus está muito acima do ser humano. Ora, como é que é possível que em determinado momento Deus rompa, mais ou menos como esse véu, um véu que fosse como uma parede de centenas de metros ou de quilómetros, Deus rompe esse véu que era intransponível, era impossível que Deus viesse ao mundo. Deus rompe e entra no meio da nossa história, entra no meio da vida dos homens. Deus vem viver connosco. Como é que isso é possível? Ora, esse é precisamente o Evangelho de hoje, que é o princípio da nossa salvação, um dos mistérios da nossa fé, a encarnação do Verbo de Deus. E o Evangelho do dia é muito bonito porque, aliás, é o Evangelho mais comentado ao longo da história da Igreja, por tantos, per longum et latum, tantos e tantos padres, doutores, santos, fizeram um comentário sobre o prólogo do Evangelho de São João, que é o Evangelho do dia de Natal. Ou seja, primeiro capítulo, versículos 1, no caso concreto, a 18, a versão longa. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então vejam que o sujeito de todo este contexto, que nós vamos ver, é o Verbo de Deus. Ou seja, ele fala de uma pessoa a que dá o nome de Verbo, de Deus, e que está desde o princípio com Deus e que é Deus também. E o Verbo era Deus. Mas ele fala em duas pessoas. Isto é muito interessante, porque ele está a falar de alguém... Isto é uma coisa que nos ultrapassa. E, inclusive, vejam como nos primeiros séculos da Igreja foi difícil da teologia, ou melhor, foi necessário a teologia aperfeiçoar-se e definir uma série de pontos, de dogmas, como por exemplo este que foi lido no dia 23 de dezembro, um texto de Hipólito, de Roma, que foi contemporâneo do Papa Zeferino, no século III. E Hipólito combateu contra uma heresia de um indivíduo chamado Noeto. Este Noeto era um patripassionista. O que é que significa isto? Eram pessoas, homens, que não compreendiam a Santíssima Trindade, que haja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o que é que diz Hipólito de Roma, no texto que aparece aqui no 23 de dezembro da Liturgia das Horas? Deus possuía o Verbo em si mesmo. E o Verbo era inacessível ao mundo criado. O próprio Verbo de Deus era inacessível. Nós não podíamos conhecer. Mas, fazendo ouvir a sua voz, Deus tornou-o acessível. Ou seja, Deus tornou o Verbo, o seu Filho, acessível, fazendo ouvir a sua voz. Porque Ele se encarnou e viveu connosco. Como diz São João, nós podemos tocá-lo, nós podemos ouvi-lo, nós podemos olhá-lo. Quer dizer, nós tivemos experiência com Ele, nós convivemos com Ele. Isso é uma coisa que nos ultrapassa completamente. E São João, no Evangelho de hoje,
vai procurar mostrar a realidade, inclusive com testemunhas, porque ele vai fazer menção aqui de São João Batista, mais adiante, e que dizia: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque existia antes de mim. Então ele refere-se a São João Batista e cita um trecho de São João Batista que fala de Nosso Senhor como alguém que vem depois dele. Claro, ele é o precursor, então Jesus veio depois de São João Batista, mas ao mesmo tempo existia antes dele. Claro, porque o Verbo estava com Deus desde o princípio. E depois vai também dar o exemplo deles, apóstolos, e ele também, São João Evangelista, que enquanto apóstolos puderam conviver e constatar com os próprios olhos, constatar com as próprias mãos, constatar com os próprios ouvidos que aquele que estava diante deles era o Messias esperado, mas não era só um Messias, digamos, um homem que vinha, digamos, libertar Israel, ou um Messias temporal esperado da antiguidade. Não. Era um Messias que era o próprio Verbo de Deus que se fazia carne. E por isso é que ele vai dizer: a Deus nunca ninguém o viu. Nunca ninguém viu, pode ver a Deus. Entretanto, o Filho unigênito que está no seio do Pai é que o deu a conhecer. Então, caríssimos irmãos, nós temos este Evangelho riquíssimo, que se fôssemos mencionar, não saímos daqui hoje. Mas eu queria aqui frisar um aspecto que me parece que é muito importante para os dias de hoje, que é precisamente o aspecto que foi mencionado ao início, que é a paz. Paz esta, aliás, que é mencionada pelo profeta Isaías na primeira leitura, que diz: como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz. Ora, Deus é paz. Deus veio nos trazer a sua própria paz. Não é? Ora, o que é propriamente a paz? Bom, paz é Deus. Se Deus estiver nas nossas almas, estamos em paz. Se Deus estiver nas nossas famílias, as nossas famílias estão em paz. Se Deus estiver no mundo, o mundo está em paz. Ora, se há tantas guerras, significa que então falta Deus no mundo. Vejam só uma coisa. Conceito de paz. Segundo Santo Agostinho, a paz é a tranquilidade da ordem. Ou seja, a paz é uma tranquilidade, mas não é só uma tranquilidade. É a ordem que está tranquila, ou seja, está no seu devido lugar. Se não houver ordem, não pode haver tranquilidade e por isso não pode haver a paz. Bom, vamos ver mais ou menos como uma pessoa que está anestesiada, partiu o braço, está com o braço totalmente anestesiado, mas os ossos estão fora do lugar. Mas anestesiaram o braço para ela não sentir dores. Podemos dizer: esta pessoa está em paz. Como está em paz? Não lhe dói nada. Não sente nada. Sim, mas o braço dela não está em paz. Porquê? Porque não está em ordem. Os ossos estão fora do lugar. E mais estranho ainda, é que ela não sente o braço, e devia sentir o braço, porque o braço faz parte dela. Então não é porque não sente o braço que ela está em paz. Porque falta a ordem. Não é só estar tranquilo, é que falta a ordem. As coisas têm de estar no seu devido sítio. Ora, Deus criou o homem, a mulher, a sociedade humana, os animais, todos os seres vivos, todos os astros, numa certa razão, com uma certa intenção, para que se desenvolvessem, para que pudessem se aprimorar, sobretudo os seres racionais como nós. Ora, se nós saímos desse conceito de ordem, que é divino, que é o próprio Deus, é do próprio Deus, nós vamos procurar a paz, mas não na ordem. E nós vamos então procurar uma tranquilidade, abstraindo da ordem. E este, caríssimos irmãos, é o grande perigo de hoje, dia de Natal de 2021, caríssimos irmãos. Nós estamos, é verdade, num tempo em que muitas coisas estão a ser resolvidas. Não é? A própria Igreja, depois também as entidades supranacionais, enfim, associações de muito poder, os próprios países tentam, de um modo ou de outro, arranjar-se para que não haja guerra, e para que o mundo fique em paz. Mas não é isso que nós estamos a assistir. Por mais que se procure propiciar a paz, nós vemos
inícios de conflitos a pulular por todas as partes. Isto porquê? Isto precisamente porque a ordem, aquela ordem que Deus estabeleceu na terra, não está a ser seguida. E de maneira que os homens tentam a todo custo sedar, vamos dizer assim, sedar, no fundo, ou abafar as consciências, não é? Ou a camuflar, ou fazer esquecer. Não quero ouvir falar sobre isso. Para que no final o mundo, afinal, está em paz. Não está em paz. Basta ver o que nós estamos a assistir neste Natal. Não é? Quer dizer, saíram notícias a dizer que não era bom mencionar Feliz Natal. As pessoas mencionarem Feliz Natal. Não era bom mencionar Feliz Natal. Porquê? Porque ofende. Dizemos apenas boas festas, porque afinal de contas é um tempo de festa, não é? Então vamos dizer só boas festas. Mas o que é isso? Mas essa festa vem de onde? Vem do nascimento do Salvador. E infelizmente, entidades, não é, que estão acima de nós procuram inculcar em nós um espírito, não é, de paz que abstrai-se de Deus. E abstrai-se do momento em que Deus se fez carne. Mas isso é impossível. Não venha falar sobre a paz quando você não quer colocar a paz dentro dos corações. Não é? Não quer colocar a paz no meio dos homens. Isso é uma falsa paz. Ou seja, isso é uma pseudo-tranquilidade, porque não tem ordem. Falta Deus. Não é? Mas mais do que isso ainda, caríssimos irmãos, é que Deus Nosso Senhor vem ao mundo, faz-se homem no meio de uma família. No meio de uma sagrada família. E essa sagrada família, ou nessa sagrada família, Ele tem um pai, Ele tem uma mãe, Ele tem o amor, não é, paterno e materno. Ele tem o carinho. Ele tem, enfim, foi preparado num regaço sobrenatural, num regaço de amor, um amor sobrenatural, um amor que vinha de Deus, porque era um casal perfeito. Ora, esse casal, nem falo da perfeição, mas enquanto casal, hoje em dia é vilipendiado. Porque hoje em dia tentam-se criar novos tipos de casais, que não são mais o homem e a mulher. Eu nem falo da santidade. Nem falo da santidade. Eu falo apenas do homem e da mulher. E querem fazer as crianças nascerem no meio de um regaço, que se é que assim se pode dizer, que já não tem nada, não é, da ordem natural feita por Deus. Então, caríssimos irmãos, nós vemos hoje em dia como é necessário trazer a paz à terra, sem dúvida. A paz foi trazida à terra, mas essa paz, para ser mantida na terra, para que essa paz se possa perpetuar ou possa se restaurar na terra, esse menino, esse Verbo de Deus que se fez carne, tem de ser assumido por todos. O Verbo de Deus que fez carne, que é nosso Senhor Jesus Cristo, tem de ser aceito por todos. E, infelizmente, Ele está a ser rejeitado por muitos. Então, caríssimos irmãos, neste Natal, vamos pedir ao Menino de Deus, a Jesus nosso Senhor, ao Verbo de Deus, que do alto dos céus rasgou aquelas nuvens intransponíveis e se fez pequenino, se fez menino, no regaço de um Pai Santíssimo, que era São José, de uma Mãe Santíssima, que era Nossa Senhora. Vamos pedir ao Menino Jesus, por intermédio do Santo Casal, que traga graças, mas em abundância sobre a humanidade, para que cada família, cada indivíduo, cada nação, enfim, cada coração seja pervadido, seja inundado das graças, para que se compenetrem. Sem Deus, a paz é impossível, porque Ele, Deus, é a paz. É isto, caríssimos irmãos, que nós devemos pedir ao Menino Jesus neste Natal e que Nossa Senhora, São José, nos tragam consolações e bênçãos, nos deem carinho, nos deem o amor, um amor que deram também ao Menino Jesus neste Natal. Que sejamos pequeninos nos braços da Sagrada Família. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Um santo e abençoado Natal. Salve Maria.